Graheb e Duda, quero chamar vocês agora para a gente convidar, para chegar aqui na nossa conversa, no nosso papo antagonista, o nosso convidado dessa sexta-feira, que é o deputado Evair de Mello, vice-líder da oposição e também vice-presidente da CPI do MST. Deputado, muitíssimo obrigado por dispor de um tempo da sua agenda aqui conosco, de bater esse papo com a gente aqui no Antagonista. Quero começar, deputado, querendo que o senhor explique para a gente a questão dos caminhos, né, que essa CPI do MST ela vai tomar. Ali no que foi aberto essa CPI do MST, diz que o escopo dessa investigação vai avaliar ali as invasões que aconteceram do MST. Essa vai ser atuada de fato, deputado? Boa noite mais uma vez, bem-vindo. Boa noite. Peço desculpas aqui pelo onde eu estou dentro do carro, estou retornando ao Espírito Santo nessa noite, então parei o carro aqui para atender vocês com o maior prazer, então peço desculpa algum problema da nossa imagem. Sem problema, a gente entende. Foi uma semana importante, essa CPI do MST, eu digo que ela promete muito. Algumas coisas que a gente que está diretamente dentro da Câmara gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro, eu estou assim, na verdade a gente sabe disso, porque que o governo, de certa forma, ele não considerou muito a importância da CPI do MST. Percebe-se que o governo trabalhou muito na CPMI, lá do 8 de janeiro. Primeiro trabalhou para que ela não acontecesse. Depois, quando as coisas chegaram na cozinha do Palácio, naturalmente o governo se mobilizou e talvez tenha gastado todas as energias da CPMI e tenha passado desapercebido da importância que vai ter essa CPI do MST. Acho que o governo acordou muito tarde, porque como já tiveram outras CPIs desse mesmo tema no passado, o governo poderia achar que, enfim, poderia ir para o mesmo lado, enfim, como as outras, avançar muito pouco. Mas é um mero engano. A CPI está montada, né, já todos os seus quadros indicados, e o governo indicou quem? Indicou os deputados ligados ao MST, alguns deputados lá que são militantes, se declaram, inclusive, defensores do MST. E eu achei até um excesso de zelo do governo indicar a própria presidente do PT. Isso mostra que o governo acordou tarde e agora tenta colocar, em termos de partido, né, a presidência do partido nessa comissão. Isso cabe avaliação, isso não é por acaso, porque naturalmente o governo percebeu que algo de sério muito vai acontecer e eu posso adiantar algumas coisas. A primeira delas é que, anotem aí, né, o governo não vai terminar o tamanho ou igual começou essa CPI. Essa CPI ela vai chegar na cozinha do Palácio, ou seja, ela vai chegar em gente do primeiro, segundo e terceiro escalão do governo com muita gravidade e acho dificilmente essas pessoas consigam se sustentar. O segundo ponto para poder avaliar o plano de trabalho essa semana. Hoje mesmo, estou retornando ao Espírito Santo, aqui estou vindo do sul da Bahia. Ontem mesmo, após a instalação da CPI na quarta-feira, eu me desloquei para o sul da Bahia, passei lá ontem na quinta-feira e hoje o dia todo lá. O sul da Bahia é uma região de conflito há muitos anos, né? Desde praticamente final dos anos 80, o sul da Bahia vive essa perturbação desses bandidos que insistem nas invasões de propriedade privada. E essas visitas, oficialmente, devem ser as primeiras ações da CPI de uma forma oficial e coletiva. Estou fazendo agora como membro ainda individual. Na semana que vem, o nosso relator, deputado Ricardo Salles, apresenta o plano de trabalho e ele já tem dado os sinais que a primeira proposta dele é realmente fazer visitas de algumas áreas de atrito no Brasil. Também acho que uma coisa que deve entrar na pauta de avaliação é chamar o INCRA, para que o INCRA possa passar um pente fino e fazer um diagnóstico aí, não só de como foram os processos, tem muita pergunta a ser feita o INCRA, realmente para saber a atual situação concreta nesse momento, principalmente desses assentados que muitos deles ainda não tiveram tempo de receber a sua documentação, ou muitas histórias que nós estamos ouvindo, muita denúncia, né? Eu estou assim, impressionado com a quantidade de denúncias, chegou do Mato Grosso do Sul, chegou do Mato Grosso, chegou da Bahia,
chegou de Pernambuco, chegou de São Paulo. Assim, nós realmente estamos recebendo um caminhão de denúncias de todos os tipos, e envolvendo gente, envolvendo documentação, envolvendo-se dinheiro. Né? Por exemplo, nós temos e-mails passados que vieram da Colômbia. Né? O que uma pessoa da Colômbia passaria o e-mail para alguém do MST? Qual o interesse de alguém que está na Colômbia passar e-mail para cá? Então, são coisas que começam a aparecer e parece, eu tenho o pressentimento que essa CPI, como eu disse, vai trazer informações bombásticas, vai revelar coisas bombásticas. Muitos sigilos vão ser quebrados naturalmente, porque a movimentação financeira é algo realmente muito grande. E, como eu disse, tudo indica que o governo acordou tarde, e porque ele percebeu que agora ele ter escalado a presidente do PT para essa CPI é um indicativo muito forte que ele já percebeu que isso vai chegar na cozinha do Palácio. Na cozinha do Palácio é uma forma simbólica de poder explicitar a importância do trabalho. Carlos Graeb também participa dessa entrevista, deputado Graeb. Deputado, boa noite. Então, boa noite. Só para deixar claro, me parece que um dos focos principais da CPI vai ser mostrar vínculos do MST com o governo. Não, isso na verdade, nós vamos. Isso não é mentira, né? Aliás, nem precisava de CPI para poder mostrar isso. O Zé Rainha, um dos líderes fundadores do MST, das invasões de terra no Brasil, em 97, ele foi julgado no município de Pedro Canário, aqui no norte capixaba, julgado e condenado por ter matado um produtor rural vizinho nosso. E no julgamento dele, em 97, em Pedro Canário, quem estava na porta do fórum defendendo a sua absolvição é o senhor Lula. Ele estava aqui em Pedro Canário. Em 2000, o Zé Rainha foi julgado novamente em Vitória e o Lula retornou à vitória no julgamento do Zé Rainha. Então, isso é só para contar um pouquinho da história passada. A recente a gente conhece. O MST, porque invasão de propriedade, destruição de patrimônio é crime no Brasil. Mas o Lula fez questão de, durante a campanha, caminhar com esses criminosos. O Stedles, está mais do que disse aí, anunciou, ele foi o porta-voz do Abril Vermelho e ganhou como prêmio uma passagem ali na China, né, ao lado do presidente Lula, de sua comitiva, e assim, para gravar lá na China ainda, podia ser até um equívoco a ida dele, não, ele foi dado a ele lá status de ministro, né, ele está na foto oficial da comitiva da posse da Dilma, se bem que, como o governo se livrou da Dilma, mandando ela para a China para ela ficar lá, né, se bem que ela vai ser bem remunerada, mas foi uma forma do governo. Seria difícil explicar ao governo Lula sem a Dilma ter um cargo. Então mandaram a Dilma para a China. Deveriam também ter anunciado o Zé Rainha lá na China como invasor de terra, porque lá é prisão perpétua. Por isso, ele poderia ter sido avisado lá. Então, esse compadrio do PT, do Lula, com esses bandidos, esses invasores de terra, ele é público e conhecido. Mas nós vamos... Tudo está caminhando porque parece que tem muita movimentação financeira, tem interesse de negócios, ou seja, não é só, por si só, colocar os assentados, vamos dizer assim, não é uma causa ideológica. Tem um grande negócio financeiro por trás de tudo isso, e isso possivelmente parece que vai envolver gente muito grande, né? Essas informações começam a chegar até nós, por isso que a minha previsão é que o governo não termina igual começou essa CPI, porque o governo subestimou, acordou muito tarde, porque agora as investigações vão chegar no Palácio. Isso envolve posse ilegal de terra, Deputado, mencione um nome, porque o senhor está aqui criando um suspense. Mencione um nome, por favor. Não, eu não posso ainda não, porque isso vai ser citado no âmbito da CPI. As denúncias começaram a chegar, né? Nós estamos recebendo um caminhão de coisas, mas isso tem que ser verificado naturalmente, mas nós já temos assim, comprovação de coisas realmente... Eu estou horrorizado com o que nós estamos recebendo de informação. Ontem mesmo a gente vai ouvindo as polícias, vai ouvindo no comércio, aquele comerciante antigo de onde tem áreas de assentamento. Eu fiz isso ainda de forma individual, mas eu acho que o Brasil se prepara, que nós vamos viver fortes emoções nessa CPI do MST de coisas graves que começam a surgir por aí. Por exemplo, esse e-mail
que eu tive acesso hoje, um e-mail vindo da Colômbia, né? Eu tive essa informação e fomos rastrear e fomos identificar. Isso já está, inclusive, sendo encaminhado para a Polícia Federal para poder rastrear esse levantamento. Ou seja, são coisas novas, diferentes das outras CPIs. Já teve outras CPIs, e essa era sempre dúvida. Não, essa é só mais uma, essa é só mais uma. Mas, pelo que está chegando, são coisas graves e sérias, e o Brasil precisa, enfim, o primeiro, é desvincular a reforma agrária do MST. O MST é um movimento criminoso que se apropriou do termo reforma agrária, agricultura familiar, para justificar os seus crimes. Tem gente ligada ao MST, milionário, fazendeiros, donos de imóveis urbanos, isso vai aparecer na nossa CPI agora. Então, o Brasil precisa de reforma agrária, isso não vai parar nunca. O governo brasileiro tem um programa mais ou menos como um programa habitacional. Né? A gente perdeu... Desculpa aqui. Não, Oi. Já voltou. Então, assim, nós vamos fazer um pente fino e vamos desvincular MST de reforma agrária. Isso é muito importante, porque nós, da Frente Parlamentar Agropecuária, nós, deputados, o Brasil precisa de dar continuidade à regularização fundiária, regularização de quem já está assentado e dar continuidade no justo plano de reforma agrária para filhos de agricultores, para quem a família cresceu, para quem quer expandir os seus negócios, porque a agricultura é o nosso negócio. Todo aquele que quer produzir é importante para a produção de alimento e, naturalmente, importante para a balança comercial. Agora, eu não posso deixar um movimento criminoso. É como se eu fizer um plano habitacional numa região que as milícias tomam conta, e os milicianos que fazem a lista de quem vai ocupar o apartamento, de quem vai ocupar a casa. Isso que acontece. Hoje, as famílias assentadas, quem entrega a lista ao INCRA é o MST, ou seja, são os bandidos, os criminosos, entregando a lista que vão ser contemplados, porque essas pessoas, muitas vezes, grande maioria dessas pessoas inocentes, são pessoas humildes que são manipuladas, mas, na verdade, trabalham como massa de manobra para essas pessoas que querem cometer crimes, se endinheirar e se enriquecer com esse movimento sem terra. Certo. Deputado, o senhor disse que estava no sul da Bahia e está indo para o Espírito Santo. Por que esses dois estados estão entre os estados que mais registram invasão de terra no Brasil hoje? Os primeiros registros de terra, embora o Pontal do Paranapanema acabou ficando muito famoso, né, vamos dizer assim, no início, né, o núcleo ideológico disso começa muito nessa região aqui, no norte capixaba e no sul da Bahia. Então, as pessoas mais antigas aqui, né, que já estão lá com seus 80, 90 e poucos anos, né, a capixaba vive muito, tem muita história para contar. Então, é hora de fazer um aprendizado também. Esse movimento, até por algumas instituições, que não quero citar aqui agora, que incentivaram esses movimentos. Então, esse sul da Bahia e o norte capixabas foi onde assim, surgiram as primeiras células. Depois acabou avançando um pouco mais no Pontal do Paranapanema, mas já com gente daqui, principalmente o Zé Rainha, por exemplo, que saiu daqui. Né? O Zé Rainha começou esse movimento muito forte, que ele é uma pessoa emblemática, depois se juntou ao Stedley, e depois consolidaram, vamos dizer assim, na região do Pontal em São Paulo. Mas tem uma origem histórica, ideológica de algumas instituições, inclusive, que incentivaram isso aqui a partir dos anos 80, por isso estar nessa região, conversar com as pessoas mais antigas, líderes políticos da época, os próprios delegados que estavam na época, os policiais, os comerciantes, tem muita história para poder aprender, entender a origem, a motivação, esses princípios, para a gente poder desenterrar essa cabeça de burro e trazer tranquilidade no campo que a gente tanto precisa. Deputado, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco no nosso Papo Antagonista. Obrigado, portas abertas. Até a próxima oportunidade. Agradeço a oportunidade e com certeza estarei aqui em primeira mão, sempre passando tantas informações. Nosso grande objetivo é voltar com a segurança no campo, voltar com a propriedade rural segura, para que nós possamos levantar cedo, dormir muito cedo, né? O agricultor ele dorme muito cedo, mas com a cabeça no travesseiro, com tranquilidade, saber que a sua propriedade não vai ser invadida e, naturalmente, a população saber que vai continuar chegando alimento. Porque esse momento de insegurança no campo agora está desestimulando o plantio, está desestimulando o replantio, desestimulando a colheita, né? No sul da Bahia, principalmente, esse movimento também desses falsos índios. Então, nós queremos desenterrar as cabeças de burro, como eu disse, que é esse povo que quer trazer essa insegurança no campo para que o Brasil possa continuar trabalhando muito para alimentar a economia interna e, naturalmente, importância para o seu superar da balança comercial. Muito obrigado.